Capítulo 3. Questiono mesmo, e daí? A primeira coisa que pensei ao escrever o título deste capítulo é que meu editor iria querer mudá-lo. Ele parece ter um ar subversivo que talvez não agrade certos leitores. De fato, pessoas excessivamente conservadoras, para não dizer autoritárias, não apreciariam esse tipo de linguagem. Os anarquistas também não, pois adoram fazer o discurso da oposição e do quebra-quebra somente enquanto não assumem a liderança. Então reprimem com o mesmo rigor, ou pior ainda, aqueles que agora discordam de seu regime ou de suas ideias. A internet está cheia de exemplos paradoxais que ilustram como o questionamento nem sempre é fácil de ser digerido. Basta ver como os mesmos internautas que levantam a bandeira da tolerância, da liberdade e do respeito podem se tornar altamente hostis com aqueles que divergem de sua agenda. O lema de muitos: aceito a discordância, desde que você assine embaixo do que digo. Não é fácil equacionar civilizadamente o direito de defender uma proposta num universo de contrapropostas. Paulo Freire estava certo quando falou da dinâmica do opressor oprimido, na qual a vítima e o revolucionário de ontem se tornam os ditadores de hoje ao assumirem o controle 21. Sei que há felizes exceções, mas todo oprimido tende a se tornar um opressor quando está no comando. O poder, escreveu Lord Acton, tende para a corrupção e o poder absoluto corrompe absolutamente. E olha que ele estava se referindo ao poder religioso, outrora perseguido, que se tornou opressor quando assumiu a soberania na Europa. Talvez alguém me pergunte, por que inserir no livro esse incentivo ao questionamento? Não sou anarquista demais? A resposta é simples: fazer perguntas sinceras é o passo primordial para se adquirir qualquer tipo de conhecimento. Existe uma citação atribuída a Einstein, eu particularmente não creio que seja dele, que diz: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer, e uma vez que eu soubesse a pergunta, eu poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. Seja de Einstein ou não, essa fala tem em si um importante princípio. Às vezes gastamos tempo demais resolvendo problemas que não existem ou que não são realmente o cerne da questão naquele momento. Elon Musk, gênio do Vale do Silício, para muitos o novo Steve Jobs da América, declarou o mesmo princípio numa entrevista. Ele disse: acredito que um dos principais pontos numa busca é que em muitos momentos a pergunta é mais difícil que a resposta, e, se você puder, de modo apropriado, elaborar a questão, então respondê-la será a parte mais fácil. Assim, à medida que vamos conhecendo melhor o universo, poderemos saber melhor que perguntas devem ser feitas. Em outras palavras, questionar corretamente é a forma mais apropriada de alcançar o entendimento. Mas veja, isso não significa que todas as dúvidas são produtivas. Há perguntas mal formuladas ou, em alguns casos, mal intencionadas, que não demandam um questionamento honesto. Dizem que certa vez um jovem atrevido perguntou a um palestrante: o que Deus estava fazendo antes de criar o universo? Ao que ele respondeu: estava preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Portanto, risos à parte, as pessoas têm o direito de perguntar. O problema é que muitos que dizem ter uma dúvida apresentam na verdade uma tese, e não uma questão honesta. Querem desafiar o outro, e não ter sua indagação honestamente respondida. Ao formular uma questão, o sujeito tem de sinceramente saber se está mesmo querendo uma resposta ou um endosso para seu pensamento ruim. Verdades que não ajudam. Existem também aquelas famosas respostas que não respondem, ou seja, argumentos falaciosos disfarçados de esclarecimentos que, na verdade, não ajudam ou são irrelevantes. Respostas como as que recebeu certo paraquedista que, por um erro de cálculo, foi arrastado quilômetros do seu local de pouso e ficou preso em uma árvore, sem poder fazer nada. Por fim, passou embaixo da árvore um indivíduo cheio de livros, a quem o paraquedista interpelou: ei, amigo, poderia me dizer em que lugar estou? Poderia me ajudar a descer? Ah, disse o sujeito com ares de descoberta, você é um paraquedista, não é mesmo? Sou, disse o homem. Ajude-me a descer. Sim,
e percebo que é um major, pois vejo sua patente no uniforme. Sim, eu sou um major. Ajude-me, por favor. E vejo que você pulou de um avião militar que passou há pouco, pois pude ouvir o ronco dos motores. Já impaciente, o paraquedista replicou. Vejo que você é um pregador religioso ou um estudante de filosofia, segundo outra versão da história. Sim, eu sou. Como o senhor percebeu? Pelos livros que carrego? Não. É pelo fato de você estar há um tempão dizendo um monte de verdades que não servem para nada. Viu? O problema nem sempre está em fazer perguntas, e sim em dar respostas coerentes. Questionar não é perigoso? Tudo bem, dirá alguém, mas esse incentivo num livro desta natureza poderá fomentar o surgimento de questionadores perigosos. Será? Mesmo que isso aconteça, acho que vale a pena arriscar. Deixe-me explicar o porquê. Todos sabemos que a língua é um organismo vivo e suas palavras sofrem constantes processos semânticos. Hoje o adjetivo questionador tornou-se pejorativo qualificando, sobretudo, aquele sujeito que tem problemas com a autoridade, os famosos do contra ou rebelde sem causa. Contudo, essa é uma definição limitada que não leva em conta a riqueza etimológica do termo. Questionar vem do latim quaerere, que quer dizer buscar conhecer, desejar o conhecimento. Os verbos querer em português e buscar em inglês, to quest, vêm da mesma raiz. Portanto, o ato de questionar envolve um desejo, uma busca pelo conhecimento, que é parte da natureza humana. É, enfim, levantar questões que podem e merecem ser discutidas. Não se trata necessariamente de rebeldia, nem de especulação. É a favor desse questionamento que levanto minha bandeira. O problema é quando trocamos a legítima busca do saber pela imposição de uma ideia prévia, literalmente, pré-conceito. Ou então fazemos perguntas retóricas sem nenhum interesse pela resposta. O único desejo é sentir o prazer de ter dado um checkmate no adversário. Você já parou de bater em sua esposa? Pergunta um promotor para um acusado de agressão doméstica. Este tipo de pergunta não implica um questionamento neutro. Antes, é a confirmação de uma sentença. O que o advogado de acusação está dizendo é: tenho certeza de que você bate em sua mulher. Disto não resta a menor dúvida. Meu intuito é induzir você a confessar o delito perante o juiz. Esta é a falácia da pressuposição. Ela consiste na inclusão de uma certeza, pressuposição, que não foi previamente esclarecida como verdadeira, ou seja, trabalha-se com uma premissa que, em tese, não existe. Mesmo quem tem ideias já estabelecidas deveria periodicamente reavaliá-las, atualizá-las, ver se elas têm um ponto que precisa ser ajustado, corrigido. Isso não significa falta de certeza. Trata-se de compreender que mesmo verdades estabelecidas não devem ser uma camisa de força contra novos raciocínios. O vício do cachimbo pode entortar a boca, e a repetição de um mesmo conceito por anos não o torna necessariamente verdadeiro. Uma mentira 1000 vezes repetida continua sendo uma mentira. Ela não se torna verdade, ainda que muitos passem a crer nela. Embora meu telhado também seja de vidro, pois sou um professor universitário, devo admitir que muitas vezes a universidade, que deveria ser o ambiente máximo da liberdade de expressão e pensamento, dentro de uma ordem, é claro, torna-se um reduto de discursos herméticos que simplesmente não toleram o questionamento. Tudo isso paradoxalmente em nome da liberdade de cátedra. A verdade é que todos nós queremos público para nossas ideias. É claro que devemos divulgar com força aquilo que acreditamos ser correto, justo e coerente. Mas não ao ponto de tornar o outro um mero repetidor de opiniões alheias. Cada indivíduo tem uma capacidade própria de pensar e agir. As pessoas que conseguem desenvolver bem essa faculdade tornam-se as mais influentes no meio em que vivem. São líderes nos empreendimentos e formadores de opinião, tanto para o bem como para o mal. De qualquer modo, deveria ser um dever inegociável da sociedade desenvolver certa autonomia nos indivíduos, preparando, especialmente os mais jovens, para que sejam seres pensantes, e não meros refletores do pensamento alheio.
Costumo dizer a meus alunos que quando alguém concorda com algum ponto que eu disse, se a concordância for legítima, sincera e racional, aquela ideia já não será mais minha, porém dele. A receita pode ser semelhante, mas o tempero vai ao gosto do freguês. Em vez de limitar o estudo ao que autores têm dito e escrito, seria interessante levar os alunos, filhos e demais membros da sociedade a um encontro com outras fontes de informações muitas vezes negligenciadas na academia: a natureza, o espírito, a história de cada um, a reflexão pessoal, o exercício de fazer perguntas. E quanto a Deus? Começar a busca de Deus crendo ser nula a possibilidade de sua existência não é um questionamento honesto. É uma tese concluída antes de se iniciar a pesquisa. Alguém, no entanto, pode legitimamente argumentar que o contrário também seria verdadeiro. Ou seja, começar afirmando que Deus existe e não abrir espaço para o ateísmo também é um tipo de falácia por pressuposição, e eu concordo com isso. Qual seria, portanto, o equilíbrio entre os dois extremos? Trabalhar pelo menos com a hipótese das possibilidades, isto é, dar a chance para que ambos os lados apresentem suas evidências. A Bíblia diz que quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, Hebreus 11h06. Mas cuidado para não fazer anacronismos do texto bíblico ou se fiar apenas na tradução em português. Aqui não se trata de pressuposto, muito menos de fé cega. Não é uma questão de se crer primeiro em algo inexistente, a partir desta crença cega, criar um devaneio e uma disposição mental que o faça ver tudo sob a ótica daquela opinião infundada. Isto não é nem de longe o que a Bíblia está propondo. Lembre-se, pessoas obcecadas também podem ver evidências de uma certeza que só existe na cabeça delas. Vou explicar o que esta passagem quis dizer. O Novo Testamento, em que ela aparece, foi escrito em grego koiné, e muitos detalhes desta língua são esclarecidos pela comparação linguística com o antigo grego clássico. Pois bem, o verbo crer, usado pelo autor, pisteusai em grego, significa literalmente a garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Este sentido aparece em antigos escritores como Demócrito, Platão, Aristóteles e outros. Seria mais ou menos assim: para ir ao banco pedir um empréstimo, você não sai de casa com a certeza absoluta de que conseguirá o dinheiro. Isto seria presunção, e gerentes não fazem empréstimos a presunçosos. Eles preferem clientes que ofereçam um mínimo de lastro. Por outro lado, você também não pode ficar totalmente incrédulo, do contrário, nem tentará o empréstimo e perderá a chance de obter o dinheiro que necessita. Se você vai ao banco é porque existe, no mínimo, a possibilidade de que o financiamento lhe seja concedido. Parafraseando o pensamento bíblico de Hebreus 11h06, você deve ir ao banco crendo que ele concede empréstimos. Por que tentar num banco, e não num cemitério? Ora, porque ninguém até hoje, exceto os loucos, deu testemunho de ter conseguido um financiamento com um defunto. Por outro lado, uma multidão de pessoas afirma ter conseguido empréstimo com um gerente de banco. Sua confiança, portanto, não é fé cega, ela se baseia no testemunho que outros deram. Ainda que você nunca tenha feito um empréstimo pessoalmente, acaba tentando. Afinal, tendo dado certo com outros, pode, hipoteticamente, dar certo com você. É uma possibilidade real. Vale a pena crer nela e arriscar uma chance. Do mesmo modo Deus. Você há de convir que uma multidão de pessoas, incluindo intelectuais de prestígio, dá testemunho de que ele existe e que é razoável acreditar nele. Eu até poderia começar minha busca partindo do pressuposto de que Deus não existe e que tudo não passa de crendice popular. Mas o que eu faria com o testemunho de gênios da estirpe de Leonardo da Vinci, Blaise Pascal, G. W. Leibniz, Isaac Newton, C. S. Lewis e mais recentemente Anthony Flew? Jogaria tudo no lixo? Ora, esses homens não eram o tipo de gente que acreditaria em qualquer coisa sem um mínimo de embasamento racional. Genialidade e ateísmo. Talvez alguém lendo isso também diga: do mesmo modo, existem muitos intelectuais de prestígio que não aceitam a existência de Deus. Se eu parto do pressuposto de que Deus existe,
O que faço com o testemunho de mentes brilhantes como Ferreira Goulart, Arnaldo Jabor, Friedrich Nietzsche e Karl Marx? Aqui não podemos tomar 6 por meia dúzia, sabe por quê? Por causa de Aristóteles. É o seguinte, embora eu mesmo não concorde com absolutamente tudo que ele escreveu, devo reconhecer os princípios da lógica aristotélica e sua influência na história do pensamento ocidental, moldando, inclusive, o raciocínio destes vultos que citamos anteriormente. Pois bem, Aristóteles classificava as opiniões racionais e lógicas como juízos entre o sujeito e o predicado. Esses juízos se dividem de acordo com a qualidade, quantidade, relação e modalidade. Quanto à qualidade, eles podem ser afirmativos ou negativos. Acontece, porém, que a afirmação e a negação não ocorrem no mesmo momento nem estão no mesmo nível epistemológico. Gottlob Frege, um dos principais idealizadores da lógica matemática moderna, embora discordasse de Aristóteles em vários pontos, ampliou o logicismo separando a lógica clássica aristotélica da lógica simbólica. Como consequência, excluiu a negação como pensamento, embora esta continue exercida de modo formal. Ele diz que a negação não dá existência, nem tira a existência de nada, ela apenas deve ser concebida como discursiva. Para aqueles que não conhecem Frege, ele era um matemático alemão do século XIX com forte inclinação filosófica sobre a realidade dos objetos abstratos como os números, conjuntos e outros objetos matemáticos. Não sou adepto de toda a sua lógica nem quero atribuir a ele a defesa de algo que não intentou. Só pincelei esse ponto para dar costura à minha argumentação. Não o fiz, porém, fora de contexto. Para que você saiba, Frege negava o argumento ontológico de Deus, argumentando que nossa capacidade de nos referirmos a objetos abstratos em declarações que consideramos ser verdadeiras exige que esses objetos existam. Não sei se eu iria a tanto. Isto parecer ser uma tentativa de ler metafísica a partir da linguagem, criando um conceito muito tênue de existência. Seja como for, minha referência à sua declaração sobre a negação ontológica segue numa sequência tomista de que a negação e a afirmação não são simultâneas, já que a negação é a causa de uma afirmação. É preciso primeiro que se afirme algo, para então poder negar. Até a lei da não contradição aristotélica pressupõe isso, pois como se diz, uma coisa não pode ser, primeiro a afirmação positiva, e não ser, depois a negativa, ao mesmo tempo. Por esta razão, digo que é necessário primeiro trabalhar com a hipótese da existência de Deus, a afirmação, para então poder negar sua realidade, e não o contrário. Aí sim, a negação poderá fazer seu papel na lógica, pois somente através do funcionamento discursivo oferecido pela possibilidade negativa, através da contradição, que seria possível atingir a verdade lógica, validade. Portanto, essa nuvem de testemunhas que creem em Deus gera, no mínimo, uma possibilidade a ser aventada, mesmo que o ônus da prova recaia sobre os que afirmam a existência ontológica independente de determinado ser. A negação só pode vir depois disso. No caso da ilustração que usei antes, ignorar a chance de um empréstimo bancário, partindo do pressuposto de que todos os que conseguiram estão enganados, não é uma estratégia inteligente. Do mesmo modo, achar previamente que todos os que creem em Deus são alienados sem primeiro experimentar a validade ou não de seu testemunho é anular as chances reais de uma verificação empírica. É preferir o preconceito e a fuga à possibilidade de um conhecimento real. Isso não significa que preciso experimentar todas as coisas para ter uma opinião legítima sobre cada uma delas. Cuidado com exageros. Como disse James Oberg, ter a mente aberta é uma virtude, mas não a ponto de o cérebro cair para fora. Experiências desastrosas. De acordo com a semiótica, há realidades que são autoidentificáveis em si mesmas, não necessitam de experimentação para serem conhecidas. Nunca me alimentei de dejetos humanos e não preciso fazer isso para saber que se trata de uma má ideia. O mesmo se passa com o vício do crack. Não preciso usá-lo para saber que não presta, basta ver o que ele causou na vida dos que foram por esse caminho. A diferença, portanto, entre experimentar drogas, para ter certeza de que não me convém, e experimentar Deus,
para saber se vale a pena crer nele, está no fato de que, no caso de Deus, encontramos bons e maus testemunhos daqueles que o experimentaram. Logo, a possibilidade aponta para os dois lados. Falta saber qual o melhor. Já as drogas não possuem bons testemunhos advindos de seus usuários. Até quem está no tráfico admite que não vale a pena seguir por esse caminho. Logo, seria maluquice experimentar algo ruim apenas para se confirmar o que todos já estão dizendo. Ademais, eu não preciso me posicionar em relação a tudo que me rodeia. Imagine uma montanha-russa, por exemplo. Que tal a Top Thrill Dragster que fica em Ohio, nos Estados Unidos? Ela é uma das mais altas do mundo. São 128 metros de altura e um looping de 270 graus. Seus carrinhos vão a apenas 200 km por hora. É adrenalina garantida ou seu dinheiro de volta? Alguns que a experimentaram disseram que foi a pior experiência de sua vida. Outros acharam o máximo a sensação de velocidade e vertigem durante o ponto mais alto dos trilhos, e uns poucos, talvez, não sentiram nem uma coisa nem outra. Eu mesmo nunca estive na Top Thrill, logo não sei com certeza absoluta que tipo de sensação eu teria. Se a oportunidade algum dia vier, tudo bem, se não vier, tudo bem também. Posso passar a vida inteira sem essa experiência que não terei minha existência comprometida em nada pela falta dela. O mesmo não posso dizer sobre Deus em relação a esse assunto. Se ele é uma ilusão, para citar Dawkins, estou diante da pior mentira de todos os tempos, e tenho de me posicionar contrário a ela, para o meu próprio bem e das pessoas que amo. Se, porém, houver uma mínima chance de que Deus seja real, então serei um idiota se não me render imediatamente a ele. Neutralidade, neste caso, é algo que não existe. Omitir-me seria o mesmo que me colocar em oposição e só um louco se oporia a um Deus todo-poderoso. Ninguém é descrente. Para muitos descrentes o subtítulo acima mereceria um troféu abacaxi como aqueles dados nos tempos do Chacrin a todos os calouros desafinados. Supor que todos creem parece uma antífrase formulada por quem não entendeu nada do pensamento cético. Se tem uma coisa que a maioria dos ateus faz questão de deixar claro é que eles não possuem qualquer crença nem em Deus nem em nada. Argumentam que afirmar que Deus não existe não é sinônimo de crer que ele não existe. Num primeiro momento, os que afirmam isso estão certos. Apenas num primeiro momento. Vou explicar o porquê. Em termos de lógica, há uma diferença entre não creio em X e creio em X, ou não X. Tudo vai depender de onde, na sentença, entrará o elemento de negação. Se eu disser, não creio que haja cobras neste mato, estarei fazendo uma proposição bem diferente de eu creio que não há cobras neste mato. Não é apenas um jogo de palavras. São duas proposições bem diferentes e espero explicar o porquê. A primeira implica que eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, apenas uma suposição. Não tenho uma crença que me diga uma coisa nem outra. Já a segunda é mais assertiva, eu tenho uma crença firme de que não há cobras ali. Então, neste sentido, estou em acordo com meus amigos céticos. O problema, a meu ver, é até onde se leva o argumento. Na prática, a história do ateísmo não condiz com um movimento que se limita à não crença de Deus existe, em vez de crer que Deus não existe. Tal característica descreveria mais os agnósticos, e mesmo assim, nem tanto. Você verá mais à frente 2 capítulos narrando uma breve história do ateísmo. Ali você poderá ver que o ateísmo real, visto como fenômeno antropológico, ligado à história da humanidade, possui premissas e argumentações que não condizem com aquela definição abstrata de ateu como sem crença em Deus. Se for assim, a situação fica pior para os que assim se definem, digo mais, fica até ofensiva, pois o ateísmo deixa de ser posição ou convicção baseada em fatos. Convicção, segundo o dicionário Wise, é crença. 30 para se tornar um estado psicológico destituído de certezas e que pode, por extensão, ser partilhado por um animal ou uma pedra que não tem crença nem opinião alguma acerca de nada. Tenho um cachorro chamado GYPSY e até onde eu saiba nem ele nem os pedregulhos do meu quintal possuem qualquer crença em Deus.
Mas isso jamais faria deles ateus ou descrentes. Percebeu, portanto, que ateísmo é muito mais do que não crença na existência de Deus. Os ateus, ou pelo menos uma boa parte deles, afirma que não há Deus. Ora, essa assertiva, assim como a outra de que há um Deus, demanda a posse de um conhecimento que requer justificação e argumentos. Logo, implica acreditar em alguma coisa, e não simplesmente ausência de crenças. Presumo, pode ser que eu esteja errado, que por detrás dessa insistente negação de fé, ou crença, por parte dos ateus exista uma acomodação muito maior que a velha fala de que fé é antônimo de fatos. O ponto seria o seguinte: se o ateu pode ser tomado como um simples não teísta, ele então não precisa provar seu ponto. Basta negar a tese do outro. A falta de evidências para a existência de Deus seria o suficiente para presumir que ele não existe. Os teístas é que teriam o ônus da prova contrária. Num tribunal, a falta de provas pode inocentar um réu, mas a acusação sem provas não pode inocentar um acusador. Portanto, se o ateísmo for tomado como convicção de que Deus não existe, seus proponentes teriam de sustentar o ônus da prova que justifique sua afirmação. Como muitos admitem que tal comprovação não existe, preferem evitar a responsabilidade epistemológica, tornando sua crença apenas uma condição psicológica que nega, mas não faz asserções. Assim, a não existência de Deus, suposta a partir da ausência de provas, seria o pressuposto natural, e o silêncio estaria ao lado da descrença. Lembrando mais uma vez que assim como um destemor não significa sem medo de nada, um soldado destemido pode ter medo de perder sua família, descrença também não quer dizer incredulidade absoluta. Isso seria uma falácia do tipo inferência imediata. Por isso digo que todos temos nossas crenças pessoais. Até mesmo os agnósticos, afinal, eles creem que não se pode crer em nada. Isso me lembra de um livro muito interessante que li tempos atrás. O título era Em que creem os que não creem, de Umberto Eco e Carlo M. Martini, dois dos intelectuais mais respeitados da Itália. O que nos diferencia, portanto, não é a falta de fé, mas o objeto dela e o argumento que usamos para a afirmação dele. Religiosos podem questionar? O que vou dizer agora vale para todos. Religiosos, ateus, agnósticos, não importa. No que diz respeito ao nosso sistema de crenças, ninguém pode falar que crê ou descrede algo se não experimentou a possibilidade da dúvida e da busca sincera por uma resposta. No caso de uma convicção, seja ela passada desde a infância ou adquirida ao longo da vida, enquanto não trabalhamos sinceramente com a possibilidade de tudo estar errado e vencemos com lucidez essa possibilidade em nossa consciência, o máximo que podemos dizer é que estamos acostumados a pensar daquele jeito, e não que cremos realmente naquilo. Dizem que certa vez um hindu reverenciava as águas do rio Ganges. Um amigo estrangeiro colocou algumas gotas no microscópio e lhe mostrou quão poluídas as águas estavam. Desgostoso com a realidade, ele preferiu tomar uma pedra, quebrar o microscópio e continuar sua reverência como se nada houvesse acontecido. Em outra situação, um professor de filosofia estava apresentando uma palestra, quando foi interpelado por um estudante que respeitosamente discordava de suas ideias. De modo arrogante, o acadêmico respondeu: "Fique você sabendo, meu jovem, que há 30 anos eu estudo esse assunto." Mas o jovem tinha a primeira e a 24ª edição do livro do professor e sabia que elas não apresentavam nenhuma diferença, nem de acréscimos, nem de atualizações, muito menos de correções. Então ele replicou: "Por favor, professor, não se ofenda com o que vou perguntar, mas há algo que não entendo. Há 30 anos o senhor estuda esse assunto ou há 30 anos o senhor repete a mesma coisa sem mudar? Não sei como foi o desfecho desta história, nem sei se é verdadeira ou fictícia, só sei que, ao contrário do dito popular, uma mentira 1000 vezes repetida não se torna uma verdade. Continua uma mentira, só que 1000 vezes repetida." Deixe-me dizer que eu mesmo já passei por esse processo mental do questionamento e terminei optando pela crença em Deus, crença, aliás, que procuro atualizar e reexperimentar a cada dia. É sobre o meu processo mental de busca e reconhecimento de Deus que gostaria de discutir com você, e não se assuste com o uso do verbo discutir.
Como de costume, a nossa cultura distorceu o conceito de muitas palavras e discussão foi uma delas. Hoje pensa-se que discutir é atacar uma pessoa, impor sua opinião sobre ela. Isso é bem diferente de entrar num diálogo, em que se está disposto a falar, ouvir e, mais do que isso, compreender exatamente o que se ouviu, tomando uma posição diante do conteúdo. Discutir vem do latim discutere, diz, separação, mais quatere, quebrar. O sentido original era quebrar, sacudir, abalar. Era isso que os médicos romanos faziam com as plantas para produzir um remédio. Eles quebravam e sacudiam as raízes para separar a terra e verificar as que eram ou não fortes o bastante para servirem de medicamento. Em virtude desta prática, discutir também adquiriu um sentido adicional de curar. Originalmente, portanto, discutir seria pegar um assunto e agitá-lo, até ele se dividir em partes menores e se desprender daquelas que seriam periféricas. Assim, ele fica mais fácil de ser digerido, pois não podemos compreender tudo de uma só vez. É por isso que, em qualquer discussão, todos os envolvidos parecem ter sempre um pouco de razão, cada um só vê a parte que lhe interessa, a do outro é sempre a terra a ser desprendida ou o pedaço de raiz que não serve para remédio. Deste modo, o importante numa discussão é superar a tendência partidarista e usar as partes sacudidas para se alcançar se não o consenso, pelo menos o respeito mútuo por aquele que discorda de nossa opinião. No campo pedagógico, segundo Castanho, discutir é algo fundamental. Seu papel no ensino é exatamente esse, dado um ponto de vista, uma teoria, um resultado de investigação, uma exposição qualquer, submetê-lo a um esmiuçamento tal que sejam analisadas todas as implicações ali contidas. As discussões levam os alunos a não aceitarem passivamente uma posição antes de uma análise profunda e multifacetada. Cabe em qualquer área do conhecimento. Pode ser usada durante ou após uma aula expositiva, após um filme, uma sessão de slides, ou, no nosso caso, em um livro. Discutir é conversar. Discutir e questionar significam, pois, uma conversa que seja pautada pela busca mútua da verdade, e não pelos sentimentos vazios de ganho ou perda em um debate. Não quero impor nada a você, apenas contar como e por que cheguei a uma conclusão diferente da de muitos ateus e agnósticos, mesmo passando por caminhos de busca idênticos aos que muitos deles passaram. Portanto, mesmo que não cheguemos a um acordo em todos os aspectos, ainda assim ganharemos. Afinal, compensa compreender como o outro pensa, não necessariamente para concordar com ele, mas até mesmo para se saber por que discordamos de suas conclusões e continuamos a respeitá-lo mesmo assim. Numa conversa desse tipo, o preconceito foi superado e surgiu o respeito mútuo. Passamos, finalmente, a questionar a ideia, sem contudo deixar de reconhecer o ser humano que existe por detrás dela e percebê-lo como irmão. Ainda que diferente, um irmão. Todo aquele que diz acreditar em Deus pode e deve fazer perguntas que sejam legítimas e razoáveis. Estou particularmente convicto de que o direito de fazer perguntas é algo que me foi dado pelo próprio Criador, faz parte de mim. Ao contrário do que muitos pensam, nem todo questionamento é incompatível com a fé. Pegue uma Bíblia qualquer e você encontrará ali mesmo no Antigo Testamento passagens que sugerem uma busca inquiridora de Deus. Uma delas diz: provem, e vejam como o Senhor é bom, Salmo 34:8. Interessante que a palavra hebraica traduzida por provem é ta'en, que significa mais do que simplesmente questionar. Ela sugere a ideia de experimentar algo sensorialmente, sentir o sabor de uma coisa. Em outra passagem, é o próprio Deus que faz o desafio racional para a humanidade. Ponham-me à prova, diz ele em Malaquias 3:10. E em outro texto, desta vez do profeta Isaías, o próprio Deus democraticamente convida: venham, vamos refletir juntos, Isaías 1:18. Ou, conforme uma tradução mais antiga, vamos arrazoar juntos, isto é, discutir, entrar num acordo, entender as razões um do outro. Também nas páginas do Novo Testamento encontro uma gama de textos me aconselhando a testar ou examinar criticamente todas as coisas antes de crer apressadamente nelas. 2 Coríntios 13:05, Efésios 4:14.
1 Tessalonicenses 5 horas e 21 minutos, 1 João 4 horas e 1 minuto. Se compreendo bem a advertência bíblica, devo estar alerta a não concordar com algo apenas porque faz parte da tradição dos mais antigos. Mateus 5, 21 e 22, Colossenses 2 horas e 8 minutos, ou porque um líder influente disse. A primeira carta de Pedro, 2, 1, 3, alerta quanto a não acreditar em falsos líderes que explorariam as pessoas com historietas emotivas que eles mesmos inventariam. Conferência também Mateus 7 horas e 15 minutos, 2 Coríntios 11 horas e 5 minutos. Quer um incentivo à reflexão e à racionalidade autônoma mais claro do que este? Portanto, esse será um livro de reflexão, diálogos, admissões, mas também de muitos questionamentos. Não tenho a genialidade de C.S. Lewis, mas, à semelhança dele, às vezes me sinto o mais relutante dos convertidos. Isso não significa que eu esteja em crise com minha fé, mas que, por ser um indivíduo de mente inquieta, vivo sempre à procura de respostas, admitindo dificuldade de aceitar certas argumentações. Sobre Deus? Bem, se ele existir mesmo como eu creio, sua imensidão deverá ser tal que a aproximação de sua pessoa provocará mais perguntas que respostas. Assim, não tenho medo de perguntas honestas. Talvez eu esteja mais perto dele quando faço perguntas do que quando repito certezas. E se errar? Bem, creio que, se Deus existe como eu creio, ele será menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. É assim que inicio essa jornada em busca de respostas.